Por que paramos de ir à Lua? Foi só falta de dinheiro ou há segredos cósmicos escondidos? Já se passaram mais de 5 décadas desde que o astronauta Eugene Cernan deixou suas pegadas na superfície lunar, em dezembro de 1972, durante a missão Apollo 17. Foi a última vez que um ser humano esteve na Lua, nosso vizinho cósmico mais próximo. Desde então, nenhuma nação enviou missões tripuladas ao satélite, criando um silêncio espacial que intriga cientistas, entusiastas e até curiosos pelo desconhecido. A NASA, Agência Espacial Americana, explica essa pausa com argumentos práticos, falta de verba e mudanças no cenário político global da época. Mas será que essas razões contam toda a história? Ou será que a Lua esconde mistérios maiores, talvez até sinais de vida extraterrestre ou segredos que desafiam nossa compreensão? Vamos mergulhar nessa história fascinante, explorar os fatos e desvendar as teorias que ainda hoje despertam nossa imaginação. As missões Apollo, um marco histórico e um fim surpreendente entre julho de 1969 e dezembro de 1972, os Estados Unidos alcançaram algo que parecia impossível. 6 pousos bem-sucedidos na Lua, começando com a icônica Apollo 11, que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin ao solo lunar, e terminando com a Apollo 17. Essa última missão, composta pelos astronautas Eugene Cernan, Harrison Schmitt e Ronald Evans, marcou o fim de uma era. Após explorarem a superfície lunar, coletarem amostras de rochas e tirarem fotos impressionantes, eles retornaram à Terra, sendo resgatados no Oceano Pacífico pelo porta-aviões USS Ticonderoga, o que parecia ser apenas o começo de uma nova fase de exploração lunar. No entanto, acabou de forma abrupta. A NASA tinha planos ambiciosos. Mais 3 missões, Apollo 18, 19 e 20, estavam programadas para continuar a aventura. Mas, para a surpresa de muitos, todas foram canceladas. O programa Apollo, que havia capturado a imaginação do mundo, foi encerrado. Por quê? A explicação oficial da NASA aponta para 2 fatores principais: dinheiro e política. O custo do programa Apollo era astronômico. Inicialmente orçado em cerca de 7 bilhões de dólares, ele acabou custando mais de 25 bilhões, o equivalente a aproximadamente 150 bilhões de dólares em valores atuais. Esse valor era difícil de justificar, especialmente em um momento em que os Estados Unidos enfrentavam outras prioridades, como a Guerra do Vietnã e questões econômicas internas. Além disso, o contexto global mudou. Durante a Guerra Fria, os Inmatiwa e a União Soviética competiam ferozmente na chamada corrida espacial. O pouso da Apollo 11, em 1969, foi uma vitória simbólica para os americanos, provando sua superioridade tecnológica e política. Neil Armstrong, ao pisar na Lua, declarou: "Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade." Essa conquista deu ao presidente Richard Nixon um trunfo diplomático. Mas depois disso, a urgência de continuar as missões lunares diminuiu. A União Soviética perdeu parte de seu ímpeto na corrida espacial, e acordos internacionais, como os tratados de limitação de armas nucleares, reduziram a necessidade de feitos espaciais grandiosos. Planos para construir bases lunares permanentes ou estações de pesquisa que pareciam tão promissores foram guardados na gaveta, enquanto a NASA voltou sua atenção para outros projetos, como o desenvolvimento do ônibus espacial e missões para explorar planetas distantes como Marte e Júpiter. Exploração lunar moderna, avanços lentos e perguntas sem resposta. Após o fim do programa Apollo, a exploração lunar não parou completamente, mas mudou de forma. Em vez de astronautas, países como China, Índia, Japão e os próprios Estados Unidos começaram a enviar sondas robóticas e rovers para estudar a Lua. Missões como a chinesa Chang'e e a indiana Chandrayaan fizeram descobertas importantes, como a presença de água congelada em crateras nas regiões polares da Lua, e novos detalhes sobre sua composição mineral. Esses avanços reacenderam o interesse pela Lua, mas também mostraram como nossa tecnologia ainda enfrenta desafios.
Muitas sondas sofreram falhas técnicas ou colidiram intencionalmente com a superfície lunar. E os progressos, embora valiosos, foram graduais, sem grandes revoluções no nosso entendimento, desde os anos 1970. Enquanto isso, histórias intrigantes começaram a surgir, alimentando a curiosidade de quem se pergunta o que realmente aconteceu na Lua. Relatos de astronautas, supostos informantes e até teorias conspiratórias sugerem que as missões Apollo podem ter encontrado algo além de rochas e crateras. Há quem fale de pegadas misteriosas que não combinavam com as botas dos astronautas, objetos brilhantes flutuando no céu lunar que, por não ter atmosfera, não deveria permitir esse tipo de fenômeno, e até formas geométricas que pareciam construções artificiais. Fotos antigas da NASA, muitas vezes em baixa resolução, e gravações de áudio que parecem editadas ou perdidas só aumentam as especulações. Uma das teorias mais ousadas é que a Lua já seria habitada por seres não humanos, talvez uma civilização avançada que vê a presença humana como uma invasão em seu território. Relatos de informantes, missões secretas e descobertas perturbadoras. Uma das histórias mais curiosas veio de um post anônimo no Reddit, em 2015, atribuído a um psicólogo britânico. Segundo ele, missões lunares secretas teriam ocorrido após a Apollo 17, longe dos olhos do público. Ele alegou que durante a Apollo 17, os astronautas encontraram algo chocante: os destroços de uma nave soviética na superfície lunar, junto com os corpos de cosmonautas mortos. O que tornava a cena ainda mais estranha eram os danos na nave, rasgos e perfurações que não pareciam causados por uma colisão ou falha mecânica, mas por algo que sugeria um ataque intencional. Mais intrigante ainda, os visores dos capacetes dos cosmonautas estavam todos quebrados de forma uniforme, como se atingidos por uma força extremamente precisa. Os astronautas americanos, abalados com a descoberta, teriam pedido para voltar imediatamente ao módulo lunar. Mas, segundo o relato, a NASA os instruiu a permanecer na superfície por mais algumas horas, alegando dificuldades técnicas. Durante esse tempo, mensagens de rádio capturaram descrições de figuras sombrias se movendo nas colinas próximas, aproximando-se lentamente do local de pouso. O psicólogo também afirmou ter participado de um debriefing de uma missão secreta anglo-russa em 1990 que voltou ao mesmo local da Apollo 17. Essa expedição, supostamente monitorada a partir de uma base japonesa chamada Akatsuki, teria sido atacada por entidades desconhecidas, resultando na perda de contato com toda a tripulação. Além disso, há rumores de que a União Soviética escondeu informações sobre seu próprio programa lunar. Registros de cosmonautas mortos em missões fracassadas teriam sido apagados, e radioamadores da época dizem ter captado transmissões angustiantes de cosmonautas em órbita lunar, pedindo socorro antes de um silêncio total. Embora não haja documentos oficiais para comprovar essas histórias, elas continuam vivas no imaginário popular e no folclore ufológico, alimentando a ideia de que algo muito estranho aconteceu na Lua. Fenômenos inexplicáveis. O que os astronautas viram? Os astronautas das missões Apollo relataram experiências que desafiam explicações simples. Durante a Apollo 10, em maio de 1969, Eugene Cernan e John Young, enquanto orbitavam a Lua, ouviram sons estranhos, descritos como uma melodia etérea ou assobios cósmicos. A NASA tentou explicar dizendo que era apenas uma interferência entre os transmissores de rádio do módulo lunar e do comando. Mas há um problema. A Lua não tem atmosfera, e sem ar, o som não pode se propagar. Então, o que eles ouviram? Na Apollo 15, em 1971, David Scott e James Irwin notaram algo curioso no solo lunar, perto do Monte Hadley, rastros lineares que pareciam marcas de pneus. Isso era estranho, porque a Apollo 15 foi a primeira missão a usar um rover lunar, e aquelas marcas não poderiam ter sido feitas pelo veículo deles.
Alguns sugerem que poderiam ser vestígios de equipamentos de missões anteriores, mas a precisão e o padrão dos traços nunca foram totalmente explicados. As histórias mais impressionantes vêm da Apollo 11, a missão que marcou a história. 3 dias após o lançamento, Neil Armstrong perguntou à NASA sobre a localização da terceira etapa do foguete Saturno V, que os levou ao espaço. A resposta foi que ela estava a 6.000 milhas de distância. Mas Buzz Aldrin relatou algo mais intrigante. Um objeto cilíndrico metálico com uma luz piscante em uma das extremidades parecia acompanhar a nave. A NASA sugeriu que poderia ser um painel solto do foguete, mas os astronautas perderam o objeto, de vista sem uma explicação clara. Há também um relato, nunca confirmado oficialmente, de um diálogo de rádio em um canal secundário durante a Apollo 11. Durante uma interrupção de 2 minutos nas comunicações com a base em Houston, Neil Armstrong teria descrito a visão de objetos metálicos alinhados na borda de uma cratera, além de estruturas que pareciam descer ao subsolo lunar e veículos estacionados em formação. Imagens que poderiam comprovar isso, capturadas por uma câmera no peito de Armstrong, nunca foram divulgadas. Segundo algumas fontes, Armstrong expressou medo de que os ocupantes dessas naves quisessem impedir a presença humana na Lua. Testemunhas, evidências suprimidas e o mistério que persiste. Após as missões Apollo, algumas pessoas próximas aos astronautas afirmaram que Neil Armstrong confirmou esses avistamentos em conversas privadas, mas sempre com a condição de que nada fosse gravado. Em 2018, a morte de 2 ufólogos famosos, Bob Dean e Carl Wolf, trouxe essas discussões de volta à tona. Dean, um ex-sargento do exército dos Uriwa, dizia ter tido acesso a um relatório confidencial da NASA sobre ameaças extraterrestres, incluindo fotos de naves alienígenas abatidas. Wolf, ex-sargento da Força Aérea, afirmava ter visto em 1965 imagens de uma cidade alienígena na face oculta da Lua, capturadas pelo projeto Lunar Orbiter. Ele acreditava que essas descobertas seriam reveladas ao público, mas, segundo ele, o governo optou por escondê-las. Outras alegações apontam que a NASA teria destruído evidências importantes, como 40 rolos de filme da Apollo 11, e manipulado imagens para apagar qualquer sinal de anomalias. Arquivos desclassificados, embora incompletos, mostram que a agência monitorava ativamente objetos voadores não identificados durante as missões Apollo, mas os relatórios públicos sempre minimizaram esses incidentes, tratando-os como meros enganos ou falhas técnicas. Teorias ousadas. A Lua é mais do que parece. Imagens capturadas por sondas lunares, como a missão Clementine de 1994, mostram fenômenos que intrigam até hoje. Há registros de luzes piscando em crateras escuras, sombras que não combinam com a paisagem ao redor e formas que parecem estruturas artificiais, algumas com quilômetros de altura. Essas descobertas levaram a teorias ousadas, como a da Lua Oca. Alguns acreditam que a Lua não é um corpo natural, mas uma construção artificial, talvez uma estação espacial ou até uma nave extraterrestre camuflada. Como evidência, eles citam experimentos sísmicos feitos durante as missões Apollo. Em 1969, quando o módulo lunar da Apollo 12 colidiu com a superfície, a Lua vibrou por mais de 1 hora, como se fosse um sino gigante. Entre 1972 e 1977, sismômetros instalados na Lua registraram atividades geológicas estranhas, sugerindo que o interior do satélite poderia ter cavidades enormes. Outra teoria sugere que a Lua é um posto de observação de uma civilização extraterrestre, vigiando a Terra há milhares de anos. A face oculta da Lua, que nunca vemos do nosso planeta, seria o lugar perfeito para esconder bases ou instalações, invisíveis até o surgimento das sondas espaciais. Essas ideias, embora pareçam ficção científica, continuam a fascinar quem busca respostas para os mistérios do cosmos. Conclusão. Um enigma que brilha no céu. As histórias e relatos sobre as missões Apollo sugerem que a Lua pode ter sido palco de eventos muito além do que a ciência oficial nos conta. Em alguns casos,
A NASA ofereceu explicações razoáveis, como ilusões ópticas causadas pela luz lunar, defeitos em equipamentos ou mesmo o estresse psicológico dos astronautas, que enfrentavam condições extremas no espaço. Mas, em outros casos, a falta de respostas claras abriu espaço para especulações, teorias de conspiração e até a suspeita de que evidências foram destruídas ou censuradas. A imaginação humana, sempre atraída pelo desconhecido, criou um universo de possibilidades. Naves alienígenas, habitantes lunares, segredos guardados por governos. Cada nova história adiciona uma camada ao mistério. Agora, com o renascimento da exploração lunar, a humanidade está se preparando para voltar à Lua. Programas como o Artemis, liderado pela NASA, e as ambições espaciais de países como China e Rússia prometem levar astronautas de volta ao solo lunar nas próximas décadas. Essas missões podem finalmente esclarecer o que há de verdade por trás das anomalias relatadas. Será que a Lua é apenas um mundo de rochas e poeira, como aprendemos na escola? Ou será que ela abriga vizinhos cósmicos observando-nos em silêncio? Se for assim, a grande questão é: eles vão nos receber de braços abertos ou defender seu território? Enquanto essas respostas não chegam, a Lua segue orbitando nosso planeta, brilhando no céu noturno e guardando seus segredos milenares.